Fala, rapaziada do DivinaCast, eu sou a Milka. Fala, rapaziadinha, mais um episódio, me chamo Gabriel, como vocês já sabem. E hoje a gente tá aqui com a Bruna. Tudo bom, Bruna? Tudo bem. Pode se apresentar, por favor. Pessoal que não te conhece aí, né? Ninguém viu ela já? Acho que não. Acho que não. Se olhar na paróquia, nunca me acha. Me chamo Bruna, tenho 21 anos, né? Tô em várias pastorais, como eles gostam de falar. Quase Faço todos. Não são todos. Quase todas, por isso não, que eu falei. Também não. São quantas? Então, eu faço parte da Pascom, dos Coroinhas, 2, do Jude 3, e do EAC. 4. Acho que é só isso. EAC Pastoral? EAC é movimento. Mas faço parte também. Exatamente. E acho que é isso. Não foge muito de mim também, não. Pior que eu tô nas mesmas coisas que ela. Tá vendo? E aí fala de mim. É. Mas já virou meme, né, cara? É, já virou meme. Já Pois virou é. meme. Se da Divina não tem 5 no mínimo, ou 4. Tá você não errado. é da Divina. Exato. Então, rapaziada, 4º episódio do DivinaCast, o movimento pela Pascom. Porque eu tenho que falar isso, porque senão vem teu pai e me cobra, sabia? Então, todo episódio que eu estiver apresentando, eu vou fazer questão de falar que é da Pascom esse episódio. Como nos últimos episódios, a gente gostaria de que você puxasse uma oração para abençoar o nosso papo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, iluminar as nossas mentes, as nossas palavras, para que tudo que seja falado, tudo que seja conversado aqui, seja para a honra e glória do Seu nome, para conquistar mais almas para Ti. Que possamos ser canais da Tua graça nesse dia e também em todos os dias das nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um episódio DivinaCast. E quando chegou esse tema a mim, a primeira pessoa que primeiramente é ela. E nosso amigo Lucas Manhães, mas o acesso mais fácil é a ela. Então, foi o seguinte, Bruna, tal dia, esse tema, bora? Ela, não, eu falei, vamos. Eu não tive opção de escolha. Chegaram pra mim e falaram assim, olha, a gente quer você pra falar sobre o tema tal no DivinaCast. Eu falei, não. Aí eles, tudo bem, a gente vai te passar o dia e o horário. Eu falei, tudo bem, não tem direito de escolha. E está aqui, não tá? Estamos aqui. no dia e vamos falar sobre... Consagração a Nossa Senhora. Não tinha outra pessoa pra falar, não tinha. A única consagrada do grupo, por enquanto... Por enquanto. Grande formação, né? Só determino pra vocês pararem. O teu microfone. Tenta não fazer isso com o microfone. Larga o fio. Fala. Oi. Vou ver se você desligou. Sim. Vai. Oi. Tá desligado? Pô, ele tava com o microfone desligado. Não, ele desligou agora. Ah, tá. Porra, nem percebi. Então... Enfim, nossa consagrada única da rodinha. Da sabe? rodinha. Do nosso Por grupinho mais enquanto, nosso Da grupinho. panela. É. Da famosa panela. Quem sabe, sabe. Então, Bruna, como é que veio esse pensamento? Ah, eu vou me consagrar esse ano. Tu foi consagrada quando mesmo? Eu me consagrei dia 8 de dezembro do ano passado, então é algo bem recente ainda. E assim, é uma história um pouco longa. Mas que a gente tem tempo. Então, eu fugi de Nossa Senhora muitas vezes, né? Não vou lá da raiz do problema, não. Mas eu fugi dela muitas vezes. E assim que eu comecei a entrar na igreja católica, porque é aquilo, né? Fui batizada quando criança. Meu pai sempre frequentou, a minha mãe crismada também frequentava. Mas teve uma época que eu, a minha mãe e meu irmão nos afastamos. E, na verdade, a gente não frequentava todo domingo. Era assim, Páscoa. Ah, vamos, sabe? Era esse tipo de coisa. E o meu pai sempre vinha. Mas a gente não vinha sempre. E aí... a partir do momento em que eu e meu irmão decidimos fazer primeiro a Eucaristia e a gente entrou na catequese e tal, eu comecei a me aproximar. Mas ainda nesse caminho de aproximação da igreja, eu não me aproximei de Nossa Senhora. Por quê? Porque a minha raiz familiar é protestante. Eu tenho tias, enfim. Grande parte da minha família é protestante. Então, assim, você cresce ouvindo falar uma coisa de Nossa Senhora. E, assim, o meu pai sempre falou algo contrário. O meu pai é muito devoto de Nossa Senhora Aparecida.
Então, assim, toda oração dentro de casa, quando a gente se reunia para rezar, era pedindo a intercessão de Nossa Senhora, pedindo para que ela olhasse por nós. Mas eu tinha uma espécie de bloqueio. Assim, para ser bem sincera, eu não rezava Ave Maria. Então, tipo assim, quando meu pai puxava Ave Maria, eu me calava e ficava ali, tipo, quietinha, porque eu achava errado, sabe? Aquela ideia de que, tipo assim, Nossa Senhora, eu era uma mulher qualquer, então não tinha que... Por que eu tô rezando alguma coisa para ela? E aí, quando eu entrei na igreja, eu comecei a ter experiências diferentes. Comecei a estudar também, né? Porque é aquilo, quando a gente começa a buscar conhecimento, melhora a nossa visão sobre aquilo e a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não ama. Então, eu comecei a procurar, estudar, ouvir sobre, né? Fazer cursos, ver homilias do Padre Paulo Ricardo e por aí foi. Sempre e aí, ele. Sempre Alô, ele. Paulo Ricardo. E eu lembro que um pouco antes da pandemia, na verdade, uma pessoa próxima se consagrou a Nossa Senhora e me chamou para estar na missa onde haveria a consagração. E eu participei, mas eu não entendia muito bem. Nessa época eu já estava um pouco mais próxima de Nossa Senhora, né? Não era, tipo, super próxima, mas eu já conseguia rezar, já entendia, já tinha ela como mãe. E aí participei e aquilo despertou um desejo, sabe? Tipo assim, poxa, quero também, mas eu não sei o que é, eu não sei como é que funciona. Vou começar a correr atrás. E nessa época, eu lembro que o Jude era online, já fazia parte do Jude. Na verdade, tempo depois, o Jude se tornou online por conta da pandemia, pra gente não perder o contato, enfim, não perder a continuidade do grupo. Isso, 2020. Isso. Então, acho que a consagração foi ali por volta de 2019. E aí, em 2020, o Jude começou online. E eu lembro que as coordenadoras... elas mandaram no grupo uma lista de temas que a gente queria que tivesse no Jude. E aí eu fui, assim, né, muito tímida, não falava nos grupos. Isso aqui que tá acontecendo hoje não passava pela minha cabeça de jeito nenhum. E aí eu fui no privado da coordenadora, que era a Larissa, e eu falei pra ela, Larissa, eu queria pedir um tema, mas eu não quero pedir no grupo, eu não quero que o pessoal saiba que sou eu que tô pedindo. Aí ela pegou e falou assim, pode falar, Bruninha, fala o que é. Eu falei assim, eu queria saber sobre consagração Nossa Senhora. Porque eu já vi muita gente falando, comecei a ver um pouco do curso do Padre Paulo Ricardo, mas ainda estava muito, muito abstrato, sabe? Muito longe. E ela falou, não, pode deixar. E aí ela chamou uma pessoa para falar sobre, e assim, aquele dia foi assim, uma abertura dos olhos, sabe? Eu olhei e falei assim, caraca, agora eu entendi a grandeza de Nossa Senhora. Mas assim... tem aquela história do tipo assim, agora eu entendi, mas isso não significa que eu vou fazer, sabe? Entendi, achei interessante. Matei minhas dúvidas e... acho que pra mim é interessante beleza. um dia, mas acho que não hoje. E fui empurrando com a barriga. E aí fui deixando pra depois, mas assim, cada vez mais o chamado de Nossa Senhora foi se tornando mais forte. Então assim, eu participava das missas e aí eu sentia aquele cheiro de rosas assim. Aí eu olhava pro lado e falava, você tá de perfume? Não. Nossa, que perfume cheiroso. Estranho. Quem esse A perfume? primeira vez eu falei, perfume. A segunda vez eu falei, ué, é o mesmo cheiro, mas eu não tô sentado do lado da mesma pessoa, como é que é perfume? Eu falei, tem algo errado. Aí servindo como coroinha, o mesmo cheiro. Eu falei, não é possível. Tinha alguma coisa. E aí eu fui começando a falar, pô, acho que é Nossa Senhora aqui por perto. E aí eu lembro que teve uma missa, acho que foi a Assunção de Nossa Senhora. E aí eu participei da missa. E eu lembro que nesse dia específico, eu olhei pra imagem de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência que a gente tem, que é belíssima. A imagem que a gente tem ali no presbitério. No presbitério. E eu olhei, eu senti um amor. Eu falei, cara, isso aqui é muito... tipo assim, Nossa Senhora é muito linda, sabe? Tudo que ela representa, tudo que ela é muito lindo. É mãe, é carinho, é consolo. Eu falei, cara... não dá pra fugir dela. Foi, tipo, o pensamento que eu tive. Mas eu falei assim, mas não vou me consagrar agora, não. Muita responsabilidade, algo muito sério, não tô pronta. E aí, pra quem não conhece a nossa paróquia, né, a Sala da Pascom fica à direita. Então a gente sai do templo e sobe a escada pra Sala da Pascom. E eu fui resolver alguma coisa na Sala da Pascom. Já fazia parte também na época. E eu lembro que eu cheguei na varandinha que tem antes da sala e me gritaram, Bruninha, pera, eu quero falar com você. Eu falei, lá vem. Quero falar com você, é sempre problema. Preciso falar com você urgentemente. É sempre problema. Não que eu não faça isso com as pessoas, mas é sempre problema. Não faz não. Quem sabe sabe. Inclusive fiz essa semana, mas deixa abaixo. E aí era a Larissa, a coordenadora do grupo jovem da época, e ela chegou pra mim e falou assim, Bruna, eu preciso falar com você. Aí eu falei, fala, Larissa, o que foi ela? Tava participando da missa e Nossa Senhora botou um desejo muito forte no meu coração de chamar você pro nosso grupo de consagração. Aí eu falei, quê? Sabe aquela coisa, tipo assim, o que tá acontecendo? É Sabe? Que é foi isso? muito isso. Aí eu virei e falei, que ela? Não é, eu e algumas amigas, assim. A gente se juntou pra poder estudar o tratado, pra poder se consagrar. E
Nossa Senhora botou no meu coração que eu precisava te chamar. Aí eu lembro que a minha mãe tava dentro da sala, eu olhei pra cara dela, minha mãe não tinha escutado, eu olhei pra cara da minha mãe, eu olhei pra cara dela de novo, fiquei tipo... Aí ela, e aí, o que você me diz? Aí eu, tá, tipo assim... Tipo, falou assim na pressão, né? Não, tipo assim, eu acho que eu tava um pouco aérea, eu não entendia muito bem, sabe? Eu só tava tipo, cara, tantos não é sinais possível. De uma vez só. Não é possível, as coisas não batem. E eu fiquei tipo, tá, vamos lá, vamos. E aí eu lembro que eu fui, acho que na semana seguinte, eu fui na Benedictus comprar o tratado. Alô, Benedictus. Fui lá comprar o tratado porque era o lugar mais perto, que ia chegar mais rápido e tudo mais. Fui lá, comprei o tratado e a gente começou o estudo. Tanto que a primeira parte do meu tratado, ela é bonitinha, né? Ela é marcada com marca-texto, as coisas são escritas direitinho. Depois eu comecei a estudar, assim, muito solta, em ônibus, né? O tempo que a gente tem na vida. E aí já passou a ser grifado de lápis, essas coisas desse tipo. Mas aí a gente começou a ter, enfim, estudos mesmo, pelo Zoom ainda, online. Não tava mais na pandemia, eu acho. Acho que não, já tinha acabado a pandemia, finalzinho de 2021 para 2022. Começou a ser online e eu falei assim, não, vamos fazer. Só que assim, na primeira eu entendi muita coisa. Quando eu comecei a ler o tratado, muitas das minhas dúvidas, muitas perguntas que eu tinha a respeito de Nossa Senhora foram respondidas ali. Tipo, no começo. Falei, cara, tipo assim, um livro de não sei quantos anos está me respondendo tudo que eu tenho dúvida agora. Pra quem não conhece, explica um pouco do tratado em si. Você trouxe esse tratado, né? Trouxe, tá aqui. Não vou pegar não, porque eu tô com medo de quebrar, eu sou um pouco destrambelhada. Trouxe o tratado. Esse daqui é o meu, inclusive. E aí dá pra vocês verem que tá... Nem sei se dá pra ver, mas tá marcadinho no começo. E aí depois ele já fica todo coisadinho, tadinho. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele foi escrito por São Luís, há muitos anos, eu não vou saber ao certo o ano que ele foi escrito, mas ele foi escrito para propagar a devoção à Nossa Senhora. Então, para propagar que deveríamos nos voltar a ela como o caminho mais perfeito para alcançar Jesus. Porque foi por ela que ele veio até nós. Ele não precisava, mas ele quis precisar. Então, também é por ela que a gente chega até ele de um modo mais fácil, mais perfeito, né? É ela que leva as nossas orações, é ela que leva tudo que nós temos e tudo que nós somos até ele. Então, foi escrito para isso, para propagar, mas, obviamente, o demônio ficou com muita raiva. E é até que no tratado que São Luís cita que foi revelado para ele que o tratado ficaria escondido num baú, se eu não me engano, por muitos e muitos anos, porque o demônio não queria que as pessoas tivessem acesso a isso, porque é uma arma poderosíssima. Então, ele revela isso, que isso iria acontecer. E anos depois da morte de São Luís, o tratado foi achado no fundo de um baú, coberto por várias coisas. Tipo, muitos anos depois. E foi nessa época que a devoção começou a se espalhar novamente, né? Começou a crescer e os consagrados cresceram, assim, absurdamente. Então, assim, isso é o tratado e é isso que ele significa. Eu comecei a estudar, porque ele vem detalhando cada detalhe. O que é a devoção, quais são os tipos de devoção, o que significa se consagrar a Nossa Senhora, quem é a Nossa Senhora, por que devemos recorrer a ela. Então, assim, todas as perguntas que a gente tem, o tratado responde. E foi isso que ele fez comigo. Só que aquilo, é muito difícil a gente ler o tratado. Como eu disse, o demônio não quer isso, né? É muito, muito ruim para ele. Então, quando a gente não tá firme na nossa fé, é muito fácil a gente deixar de lado. Porque é difícil. Acontecem 1001 coisas para você não conseguir terminar. E aí a gente começou com o grupo online e depois eu não lembro por qual motivo, acho que o horário não batia, a data não batia, a gente não conseguiu mais se encontrar, o grupo morreu. E aí eu fui deixando de lado. Então, de vez em quando eu pegava o tratado e lia por conta própria, sabe? Tipo, vou ler um pouquinho aqui e vou estudar. Mesmo. Tipo, eu lia, meditava um pouco, fazia uma oração antes. Aí, quando eu tinha dúvida, eu tirava a dúvida com alguém, geralmente com o seminarista Pedro Ivo, tadinho, me aguentou muito. E aí eu mandava mensagem pra ele, tirava dúvida, ou então pesquisava na internet, e assim eu ia fazendo pra fazer o meu estudo. Mas não era uma coisa contínua, até porque naquela época eu queria prolongar o máximo possível a minha consagração. Muita responsabilidade, não quero pra agora. Não precisa. A gente vai enrolando. Só que depois de um tempo, novamente, o chamado foi ficando mais forte. E eu meio que me decidi, sabe? Não, agora vai. Só que em janeiro de 2023... em janeiro de 2023, eu tenho um irmão, né? O João Pedro, que apresenta... Jura que tu tem um irmão? Apresenta o podcast aqui. Ele é meu irmão, ele apresenta o podcast aqui também. E no começo de 2023, a gente recebeu uma notícia muito ruim.
a gente descobriu que o João tava com um problema no coração. E, a princípio, era um problema muito grave. A gente foi em vários médicos, fez vários exames e, assim, nada conclusivo. E eles falavam, pode ser uma inflamação no coração, pode ser coração grande, enfim, metade do coração dele não funciona, ele tem 40% do coração funcionando. E o meu irmão tem 17 anos, então, assim, não é uma coisa que dá em jovens. E a gente começou a ficar muito desesperado. E, assim, desespero no sentido de o que a gente pode fazer. Óbvio, tem o lado da confiança, né? A gente confia em Deus e a gente sabe que Ele faz o melhor sempre. Mas tem um pouco do nosso lado humano, né? Do desespero, do meu Deus, e agora? Na angústia. Completamente. E, assim, toda noite eu ia dormir chorando, porque eu ficava com medo de acordar no dia seguinte e não ter mais o meu irmão. E, assim, fazendo vários exames, um exame atrás do outro, pra tentar descobrir, fazia um exame, tinha que fazer outro, e levava no médico, levava no outro. E tem que levar para uma junta médica para ver o que é, porque eu não faço ideia, nunca vi algo desse tipo. E aí, nesse momento, assim como em outros momentos da minha vida também, eu recorri à Nossa Senhora. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu tô perdida, eu não sei o que fazer, eu tô desesperada. Assim, era a minha oração, eu tô desesperada. Eu tava desesperada. Eu já vinha rezando, falando com ela há muito tempo. Então, assim, todas as minhas angústias eu colocava um pouco no colo de Nossa Senhora. Eu já fazia esse movimento, tadinha, pois é. E aí eu conversei com ela e falei assim, nessa época, eu vinha pra adoração toda quinta-feira, com 2 amigas minhas. E, novamente, toda adoração era um cheiro de rosas, assim, absurdo. E aí, no começo, é o perfume. E aí eu comecei a falar, é o perfume da Júlia, que a amiga que vem comigo. Eu falei, é o perfume da Júlia. Passou um tempo, aí Júlia, você tá usando perfume? Hoje eu não usei. Eu falei, droga, hoje eu senti o cheiro. A Júlia é Júlia, minha amiga, todo mundo conhece. Aí eu falei assim, ela não tá usando perfume hoje, eu senti o cheiro. Alguma coisa tem. Aí eu falei, Juliana, tá de perfume? A mesma história lá do começo? Tá de perfume? Não, Ok, foi ela mesmo. E aí era muito engraçado, porque toda vez que eu virava... A Juliana também é consagrada, né? E aí eu virava pra Juliana e falava assim, você tá de perfume, Joela? Senti o cheiro de rosa, né? Aí eu... Ela sabe, né? Ela sentiu. Aí ela sentiu. Certeza que sentiu. Ela Nossa Senhora tá te chamando. Tá querendo dizer, não, ela vai te puxar, não sei o quê. Ela vai te pegar e você não vai ter escapatória. E aí foi isso que aconteceu. E aí eu já tinha essa vontade muito grande. E aí nesse ano, 2023, eu falei assim, não, desse ano... Eu já tinha falado comigo mesmo que desse ano não passava a minha consagração. E aí quando aconteceu isso tudo com meu irmão, eu conversei com ela e falei assim, olha, fazer um acordo aqui. Conversei com ela é muito bom. Falei, vamos fazer um acordo. Porque é Chamou conversa. A minha oração é uma conversa. E aí eu falei assim, vamos fazer um acordo aqui. Falei, olha, eu sei que tem que ser feita a vontade de Deus. E a minha oração era sempre essa. Se for possível, cura o meu irmão. Mas se não for, que acima de tudo seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Mas que a gente também possa estar preparado para isso. E aí eu falei para ela, olha, se ele for curado, se o que ele tiver que a gente não sabia sumir ou, enfim, não existir... Ser uma coisa mais leve, tratamento. Qualquer coisa, alguma coisa que pudesse ser tratada. Porque, assim, a gente não sabia. E aí a gente perguntava pros médicos, é grave? E os médicos... Não sei. Eu não posso te dizer se é grave ou não. Se o médico fala não sei... Então, mas o médico não fala não sei, né? Ele fala assim, então, eu não posso afirmar nada agora. Inconclusivo ainda. Eu preciso de mais exames. E aí você fica tipo, cara, mas ele pode fazer isso? Ele não pode. Ele não podia mais fazer atividade física. E, eu lembro dessa época do João. Foi muito ruim. O João é uma pessoa muito ativa, assim. Futebol todo dia, não sei o que. O João é aquela pessoa que, se não tiver nada pra fazer, ele fica insuportável. Exato. Ele sai de casa, vai na rua dar uma volta no quarteirão. Exato. Sim, foi essa época que ele saía de casa pra dar uma volta. Tu vai aonde, João? Vou dar uma volta. Vou dar uma volta, porque não tem nada pra fazer. Exato. Era isso que ele fazia. E aí eu conversei com a Nossa Senhora e falei assim, olha, se ele for curado, eu paro de fugir e me consagro esse ano. E assim, essa foi a minha oração. Eu acho que eu fiz essa oração uma vez, ou 2. Não precisou mais do que isso. Porque eu falei assim, não é uma barganha. Eu virei e falei assim, não é uma barganha, não tô te dando algo em troca. Porque isso aqui é mais pra mim do que pra você. Porque, querendo ou não, ela não precisa. É a mesma história, sabe? Deus não precisa da gente, mas Ele quer precisar. É a mesma coisa. Eu falei assim, olha, não é uma... A minha oração era desse jeito. Não é uma barganha, eu não tô fazendo um acordo nesse sentido de, tipo assim, te dou algo, você me dá algo em troca. Mas é algo que eu preciso. As duas coisas. Eu preciso que meu irmão seja curado e eu também preciso me consagrar, porque eu sei que é isso que você me pede. Então, se ele for curado, eu me consagro ainda esse ano. E aí, beleza, eu fiz a minha oração.
Não contei pra ninguém. Inclusive, o João descobriu isso muito recentemente, porque eu soltei sem querer, ele não sabia. Acho que meus pais também não sabem. Ele vai saber agora. Vai saber agora. Ele vai saber João. agora. Ele vai saber agora. E... beleza, passou um tempo, a gente levou ele no médico, e aí o médico na mesma história de que, tipo, inconclusivo e tal, e toda vez que a gente levava no médico era um desespero. No mesmo médico? No mesmo médico. Ele já tinha ido no médico antes, e aí passou uns exames, a gente não gostou muito do médico, levou ele em outro, passou todos os exames, mas era sempre, uma junta médica, não sei o quê, mas preciso de mais exames. E aí, até uma história da minha mãe aqui que eu vou contar só pra, enfim, dar um contexto. E aí precisava de uma ressonância, sei lá, algum exame de imagem do coração que desse pra ver melhor. Acho que era uma ressonância. Só que precisava colocar contraste. O João é alérgico ao vento. E aí a gente virou e falou assim, ele não pode o iodo, porque ele é alérgico. O médico, na hora de prescrever o exame, falou assim, não, tudo bem, não precisa do iodo pra ressonância, que é o contraste. Tudo bem. Minha mãe pegou, fomos fazer o exame, R$1.000 e poucos. O exame já tinha gastado horrores em outros. Não, vamos fazer o exame. E aí, só que a minha mãe tava muito... sabe aquele sentimento de, tipo, tem algo errado? Era assim que ela tava. E aí, no dia que foi pra fazer o exame, acho que o exame tava marcado, tipo, 2 horas da tarde. Ela chegou lá 1h e pouca. E aí, chegou lá o médico... a moça que tava na clínica virou e falou assim, olha, o exame atrasou. O médico só vai chegar aqui por volta de 3 horas. Ela já olhou pra aquilo ali e falou... tá bom. Tem alguma coisa. E aí, ela virou e falou assim... ela conta, né, isso. Que na sala ele de espera, ela virou e falou assim... senhor, se não for pra ele fazer esse exame... me envia um sinal, mas me envia em letreiro, assim, uma forma bem nítida pra eu não errar. Esfrega na minha cara. Mas me envia um sinal, se não for pra ele fazer o exame. E aí já tinha o negócio do médico ali que chegou atrasado. E aí chegou na hora de fazer o exame. Demorou não sei quanto tempo, quando o médico chegou e tal, não sei o quê. Vamos preparar ele pra fazer a ressonância e tal. A gente vai dar o contraste, minha mãe. Não vai dar o contraste, é sem contraste. Mas sem contraste não dá pra fazer esse tipo de exame. Mas o médico passou sem contraste, ele não pode, ele é alérgico. E aí os médicos viraram e falaram assim, não, a gente vai fazer um coquetel de antialérgico, vai juntar vários medicamentos antialérgicos, vai dar a ele antes de injetar o contraste. E o contraste é injetável, né? E a minha mãe falou assim, não vai. E se não fizer efeito? E se der ruim? Não. Olha o sinal aí, ó. Não. Mas então a senhora tem que assinar que aí ele não vai fazer o exame. Então ele não vai fazer o exame. Não vai fazer exame, vamos embora, vamos pra casa. E aí ela foi pra casa, ela falou, eu pedi um sinal. Aconteceu isso, então acho que é um sinal. Chegamos em casa, a gente foi procurar outro médico. Além de procurar outro lugar pra fazer ressonância, vamos procurar outro médico também, pra ter uma segunda opinião. E aí, quando a gente chegou nesse segundo médico, ele olhou todos os exames do meu irmão e tinha um exame específico que tava dando, tipo, muito discrepante de todos os outros. Porque todos os outros tinham uma constância que indicava uma coisa e esse, tipo, indicava insuficiência cardíaca, sabe? Era algo assim. E aí ele pediu pra repetir esse exame. E aí a gente foi repetir o exame. Repetiu o exame, tudo certinho, levou pra ele de volta. Quando ele olhou todos os exames, tipo assim, isso aconteceu em janeiro, o João sentiu os primeiros sintomas em janeiro. A gente teve essa resposta aí em março, abril, por aí. Então, assim, foram 3 meses de angústia tremenda. E aí o médico olhou os exames e falou assim, o exame do João tá normal. Aí minha mãe, como assim tá normal? Porque tava dando que o coração dele tava maior. Ele tava dando que tinha 40% do coração. Exato. E agora tá normal. Um lado não funciona, era um negócio assim. E aí ele virou e falou assim, não, tá normal. E esse exame que ele fez batia com todos os outros. E aí quando a gente olhou, ele virou e falou assim, não tem nada. O João só tem uma arritmia leve, que é normal. Que não é nada demais. E o que tinha no outro exame, na verdade, foi um erro de digitação da profissional que realizou o exame. Na hora de verificar as marcações do coração, eu não sei como é que funciona. Então, assim, na hora de verificar as marcações lá, ela digitou algum número errado, que mediu do jeito errado, e passou uma resposta totalmente errada. E aí, quando a gente descobriu isso, né, que foi um possível erro dessa profissional, assim, foi um alívio fora do comum. Porque aquilo, a gente nunca ia ter a certeza, a gente nunca vai ter, na verdade, a certeza de tinha alguma coisa e ele foi curado, ou nunca teve e a gente viu errado. Eu gosto de acreditar que ele foi curado. Eu gosto de acreditar que ele foi curado. Mas eu acho que ele foi curado. Exato. E aí, entra a fé nisso. quando eu recebi a resposta, a primeira coisa que eu fiz foi, mãe,
esse ano sai a consagração. É. Não tem muito o que fazer. E aí comecei o processo de realmente ler, me dedicar ao tratado, buscar rezar mais, fazer exercícios espirituais para poder me consagrar. Foi isso. Uma Que longa história, história. Uma longa história. Uma longa história. É porque eu lembro que a gente tava fazendo a novena de Natal. Novena de Natal na casa da tia Amanda. E ela é consagrada também. Ela, olha que meu tratado e tal. E eu virei pra ela, e Bruna? Vamos? Vai se consagrar não? Aí ela, então, tem uma coisa pra contar pra vocês. Eu já li o tratado, já tô fazendo exercício, só tô esperando a data da minha consagração. Aí ficou todo mundo olhando um pra cara do outro. Sim. Sério, ela? Sério? Ninguém sabia. Tipo, ela revelou assim na novena. Pois é. Porque foram 2 datas. A princípio eu ia me consagrar no dia 12 de outubro, porque eu não sei se vocês sabem, teve uma campanha muito grande da minha biblioteca católica, que é uma editora de livros, é uma campanha de consagração, de consagrar totalmente o Brasil a Nossa Senhora. Então eles disponibilizaram o tratado, disponibilizaram materiais, vídeos de pregações diárias, de meditações diárias, para que todas as pessoas que tivessem vontade pudessem se consagrar a Nossa Senhora. E a proposta era que se consagrasse no dia 12 de outubro, que já era um dia que eu queria, porque eu também sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E eu falei assim, não, vou pra esse dia. Só que assim, eu já tinha terminado de ler o tratado, tava relendo algumas partes, só que assim, eu não conseguia fazer exercícios espirituais de jeito nenhum. Eu falei, cara, não é possível. E eu não batia, e a data foi ficando uma em cima da outra, eu não consegui fazer. E aí eu falei assim, não, mas tem que sair esse ano. E aí comecei a ler de novo, e aí eu me consagrei no dia da Imaculada Conceição. E Nossa Senhora Aparecida também é Conceição, né? Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, assim, tudo é uma Nossa Senhora só, apesar de serem títulos diferentes, Sim. no caso um dogma, mas foi esse rolê aí, Mas e tudo aí se por isso eu encaixa, avisei tudo depois. perfeitamente encaixado. Exato. Exatamente. Você relatou que foi difícil ler o tratado, certo? Sim. Eu tenho uma amiga, você é tua amiga também, conhecida aqui do Jude, a Gabi. Ela fala que toda hora que pega pra ler o tratado, ela começa a ter dor de cabeça, começa a passar mal. Sim. Eu não acreditava muito, mas aí você falou, a minha mãe fala, a Gabi falou, a tia Mandinha, como eu falei, tia, acho que eu vou começar a ler o tratado. Ela, bom, lê o tratado. Se confessa. Mas se confessa. Aí eu, tá bom, vou me confessar, vou ler confessado, mas tipo, realmente incomoda o inimigo. Sim, muito. Assim, eu não tive esses episódios de dores de cabeça, de passar mal e tudo mais. Mas assim, pra mim era muito difícil eu lembrar de ler o tratado, entende? De tipo assim, é uma coisa que eu tenho uma facilidade muito grande com livros, eu faço letras. Não é à toa. Então assim, é muito comum eu pegar um livro e terminar em uma tarde. Mas com o tratado eu não conseguia. Se eu pegava o tratado pra ler, acontecia mil e uma coisas, tinha que me chamar, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Eu lembrava que eu tinha trabalho da faculdade pra fazer e por aí ia. E eu não conseguia ler. Às vezes eu não lembrava onde eu tinha colocado o tratado. Eu não lembrava em que parte eu tinha parado. E aí o marca-página sumia, sabe? Tipo, coisa desse tipo. Cadê? Eu coloquei o marca-página aqui. Ah, alguém tirou. Tipo assim, ninguém mexe nos meus livros, mas sumiu. Alguém tirou. E tipo assim, Sempre. Não lembro em que parte parei. Não consigo lembrar que hoje... Tipo assim, não tenho nada pra fazer. Ah, vou ler um livro. Eu pegava qualquer outro livro. Eu não lembrava que eu podia pegar o tratado pra ler, sabe? Era coisa que a gente falando agora parece muito simples. Tipo, pô, você não lembrou porque você não quis. Mas não era uma coisa tipo assim, poxa... Fácil, não era fácil. E a Amanda mesmo, assim que eu contei pra ela, a gente conversou bastante, é algo muito comum, porque incomoda, né? Então, assim, ela teve episódios de dores de cabeça e tudo mais. Esse desconforto que é gerado porque ele não quer pessoas que se voltem pra Nossa Senhora, que recorram a ela. Porque é aquilo, né? É humana, mas ela foi escolhida pra ser a mãe de Salvador. Ela não é uma mulher qualquer. Não é à toa que incomoda. Eu esqueci o santo que fala isso. Eu acho que foi um padre... Eu não lembro se era o Gabriel Amorf, que ele fala que... acho que foi ele mesmo. Numa sessão de exorcismo, o demônio, ele conversando, falou que ele tem nojo dela porque ela é uma humana. Ele perde pra uma humana, entendeu? Sim. Ele sente raiva disso. É muito comum, se você for ver relatos de sessões de exorcismo, né? Os demônios ficarem muito incomodados quando a gente reza uma Ave Maria, quando a gente invoca Nossa Senhora. E assim, eles ficam muito irados. Pegar relato de qualquer padre exorcista é nítido. Se você puxou uma Ave Maria ali durante a sessão de exorcismo... Em filme, né? Sim. Em filme. Eu não assisto muito, mas
revoltadíssimos. Ele fala porque Nossa Senhora é completamente ao contrário, porque ele é o anjo mais revoltado e ela é a serva mais humilde que a gente pode ter. Sim. Nossa Senhora se resume à humildade, né? Humildade, obediência, amor. Cara, sei lá. Eu acho que é difícil a gente dizer assim. Vou resumir Nossa Senhora em uma palavra. Resume Nossa Senhora em uma palavra, não tem como. Cara, eu assim, não consigo. Pra mim, quando eu tava pensando nisso, né? Até porque o Fiat tá chegando, que é o Retiro Mariano dos Jovens aqui da paróquia. E aí, eu pensando sobre o Fiat e tudo mais. E eu falei, cara, se eu tivesse que resumir Nossa Senhora em uma palavra, que palavra seria? Eu falei, cara, acho que a única palavra seria mãe. Porque pra mim, mãe é sinônimo de tudo isso. Consolo, colo, amor, obediência, humildade. Briga bastante, mas... mas ela tá brigando porque ela sabe o que é melhor pra você. Ama. Exato. Ela abre mão daquilo que é pra ela em prol do que é melhor pra você. Então, assim, eu falei, se eu tivesse que resumir, é mãe. Mas mãe no sentido mais complexo que tem, sabe? E... lembrei. Não é só ler o tratado... li o tratado, sou consagrada. Não, tem todo tem que participar da missa. Como funciona esse processo assim até você ser consagrada? Então, a gente tem que ler o tratado, mas não é uma leitura superficial, né? Como a gente faz geralmente Só de pegar e ler. Texto no Instagram, ou então de livro de escola que a gente fazia isso aqui. Entendi a história. É um ler e meditar e colocar aquilo no nosso coração. Porque é aquilo, a gente só consegue viver aquilo que a gente entende, né? Assim como eu falei, a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, a gente só consegue viver aquilo que a gente entende. Então a gente precisa entender o que São Luís está tentando dizer pra gente no tratado. Então, quem é Nossa Senhora? E também pensar, quem é Nossa Senhora na sua vida? Qual a importância dela? Qual o papel dela? Pensar qual o tipo de devoção que a gente tem. Entender que toda devoção, o fim último é Jesus. Então não se acaba em Nossa Senhora, mas chega até Ele. E aí a gente vai lendo, fazendo essa leitura mais profunda, essa reflexão, acompanhada de oração, óbvio, porque... a gente precisa também recorrer a ele e a ela para nos ajudar nesse caminho, para estar mais próximo. Então, assim, você vai lendo, vai cultivando uma rotina de oração, que às vezes é muito difícil, mas enfim. Se possível, adoração toda quinta-feira, Santa Missa todo domingo é imprescindível, né? Não precisa nem falar. Não, Santa mas assim, Missa é preceito, se puder, uma Lectio Divina, uma missa durante a semana, enfim, e trabalhando o seu lado espiritual. Maior. Exato. A gente trabalha o lado intelectual, entre muitas aspas, lendo, que não é o intelectual, é o espiritual também, mas trabalhar o lado espiritual com ações mais práticas. Comunhão, estar sempre confessado. Então, poxa, pequei, vou lá e vou me confessar, vou lutar. Então, ler aliado a todas essas práticas, e aí você escolhe a data mariana, tem que ser uma data mariana, para poder se consagrar. O uso da cadeia é opcional, não é algo que é obrigatório. É um sinal visível daquilo que você... Do acordo. Não sei se posso dizer acordo, mas enfim. Da consagração. É mais fácil dizer assim. É um sinal visível da consagração. Mas não é obrigatório. E também não é obrigatório que se use numa mão ou na outra mão. Existem pessoas que usam no pé. Enfim, existem diferentes tipos de formas de usar a cadeira. Não sei se dá pra ver. A minha tá até faltando os pingentinhos, porque um caiu. Mas aqui é uma medalha milagrosa. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E é a cadeia mesmo, que é realmente para lembrar a escravidão, né? Porque nós somos escravos de Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Essa é a ideia da consagração, de entregar tudo que nós temos e o que somos a ela, para que ela entregue a Ele, porque as nossas mãos não são dignas de chegar até Ele, mas as delas são. Então, a gente lê e se prepara dessa maneira, e aí, 33 dias antes da data escolhida, a gente começa os exercícios espirituais, são divididos em semanas. E aí, rezar ladainhas, rezar algumas orações específicas, rezar o Santo Terço todo dia, e você vai fazendo esses exercícios aliados com meditações. E no dia da consagração, você tem que estar confessado, em estado de graça, participar da Santa Missa, comungar. E aí você faz a comunhão, e aí depois da comunhão... então, é bom que se tenha Existem duas formas, assim, de dizer. Existem algumas cerimônias de consagração que são dentro da missa e algumas que são à parte. Entendi. Então, assim, é bom que você tenha ali um sacerdote para presenciar, até porque tem a bênção da cadeia e tudo mais, né? O pessoal assim, que usa a cadeia, né? Isso. Mas tem a bênção também da pessoa, tem que acender a vela no círio, enfim. É uma cerimônia bem complexa. Complexa não, mas assim, completa, né? E aí,
No dia da consagração você comungou e aí você pode se consagrar após a comunhão, dentro da missa, ou no momento à parte. Eu, assim que terminei a missa, fui até a imagem de Nossa Senhora com a fórmula da consagração. Então, você tem a fórmula da consagração, um texto que é pronto, que você lê. Você que lê? Isso, você tem que ler em alta voz esse texto. E você preenche com seu nome e você assina a próprio punho a sua fórmula. E quando você vai renovando a consagração, porque ela se renova todo ano na data que você se consagrou, você faz o mesmo processo de ler, fazer exercícios espirituais e aí no dia também ler a fórmula novamente. Você lê a fórmula novamente, aí, com a vela acesa aos pés de Nossa Senhora, de frente para uma imagem de Nossa Senhora da sua escolha, e recebe a cadeia, a bênção, tudo direitinho. Mas assim, por mais que ela seja uma cerimônia completa, ela é simples. Mas a beleza que há em você se colocar em Nossa Senhora, assim, de frente para Nossa Senhora, para mim não tem igual. E uma das coisas que você diz, né, na fórmula da consagração, é que você é um verme insignificante. Não exatamente com essas palavras, mas você é um vermezinho, sabe? Uma coisa muito pequena. E isso, para mim, é muito belo. Toda vez que, às vezes, enfim, eu me vejo perdida ou então algumas coisas sobem a cabeça, porque acontece, a gente é humano. E eu falo, não, eu sou um verme insignificante. Eu não sou nada mais do que isso. Foi em algum retiro que me falaram que quanto mais próximo de Nossa Senhora e mais próximo de Jesus a gente maior é a nossa percepção de quanto pequeno nós somos. Exatamente. Quanto mais perto a gente está, a gente vê a real grandeza dele. A gente não é nada, né? É verdade. E, Bruno, nos dias de hoje, como que você consegue se manter perto de Nossa Senhora? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Tem muitas coisas que empecilhos na nossa vida. Então, como que você consegue se manter perto mesmo depois de consagrada? Então, novamente, ponto principal é a oração. A gente tem que estar em contato o tempo todo com ela. Mas eu acho que a parte mais difícil é a gente buscar imitar ela em tudo que a gente faz. Sabe? A gente ter ela como espelho, como exemplo e buscar imitar as virtudes que ela tem. Por exemplo, obediente. Cara, é muito difícil a gente ser obediente. É muito difícil a gente virar e falar assim, não, ok, realmente estão me pedindo para fazer isso, eu vou fazer. Sabe? A gente não querer colocar a nossa vontade acima. É muito difícil a gente tá sempre de prontidão. No Evangelho a gente vê, né? Quando ela recebeu o anúncio de que seria mãe de Salvador, recebeu o anúncio de que Santa Isabel também estava grávida, ela não pensou duas vezes e foi para estar à disposição de Santa Isabel para o que ela precisasse. Às vezes é difícil, porque a gente se coloca em primeiro lugar. O nosso lado humano, né? A nossa carne fala muito forte de que, tipo, não, eu sou mais importante. Então, é difícil nas situações do dia a dia, eu acho que pensar em como Nossa Senhora faria. Mas, ao mesmo tempo em que isso é difícil, para mim é o exercício que me deixa mais perto dela. Parar pra pensar, pera, o que Nossa Senhora faria nessa situação? Trabalhar o silêncio. Nossa Senhora não responderia isso. Deixa eu ficar quieta, então, é melhor. Dá aquela respirada. Tô ficando nervosa. Vou recorrer a ela, porque sozinha eu não consigo, mas com ela eu consigo. Então, eu acho que o melhor jeito de ficar perto dela é buscando estar sempre com ela, sabe? Nas nossas atitudes, na nossa oração, nos nossos pensamentos, caminhar realmente com ela, sabe? Para mais do que uma cadeia no pulso, é a gente viver realmente aquilo que a gente disse na nossa consagração, aquilo que a gente leu. Você falou que não é difícil, realmente não é, tem muitas tentações, muito... Eu lembrei de um episódio que aconteceu com meu irmão no Fiat. Eu não estava na paróquia ainda. Retiro mariano. Tem toda aquela história que o inimigo realmente fica com raiva, porque é Maria, retiro de Maria, aproxima mais de Maria. O Vinícius acordou 5 horas da manhã para tomar banho para vir pro Fiat. Eu sei dessa história. O chuveiro caiu na cabeça dele. O chuveiro caiu na cabeça dele. Aí, para mim, o chuveiro caiu. A minha mãe já começou a rezar. Porque ela entendeu o que estava acontecendo, que o Vinícius estava se preparando para ir no retiro mariano e o chuveiro caiu na cabeça dele. Aconteceu o retiro e no final do retiro, fazendo a arrumação, o Vinícius foi na cozinha e voltou. Nisso que ele voltou, ele achou uma rosa no meio do caminho, uma rosa assim, solta. O Vinícius pegou, acho que foi até pra Juliana. É que, Juliana, é tua. Juliana, não é minha, não. Eu lembro disso. Essa rosa não é minha, não. Aí o Vinícius, ué, de quem é? A Juliana virou, é a Maria, é a nossa mãe. Aí o Vinícius ficou olhando assim pra rosa. Aí ele chegou em casa e falou com a minha mãe, tá vendo? Você foi tentado de manhã. E mesmo assim você seguiu, quis ir pro retiro. Sim.
Nossa Senhora foi e te presenteou. Ela viu que ela tava com você durante o retiro todo. E eu, olhando aquilo dali, eu falei, cara, que doideira. Que doideira. Mas quando surgiu a ideia de fazer o Fiat, né? De que a gente já tem um avivamento, né? E que a gente pudesse ter também esse momento mais perto de Nossa Senhora, conhecendo mais sobre ela, a gente sabia que ia ser um desafio. A gente tinha plena certeza que tudo que podia dar errado iria acontecer. Porque a gente estava tentando levar as pessoas para mais perto dela. Então, assim, número de inscrição, sei lá, faltando uma semana pro retiro, acho que a gente tinha 20 inscritos, sabe? E a equipe muito reduzida. E aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu lembro que a gente pede sempre ajuda com doação e tudo mais. E eu lembro que a gente ficou de pedir pão pro Fiat. E aí, na véspera do retiro, assim, já tinham ido nas padarias, comentado, levado ofício. Não, tudo certo. Na véspera você passa aqui. E aí, o Fiat é num domingo, no sábado de manhã, eu lembro que eu estava no computador, porque eu faço aula sábado de manhã. Então, eu lembro que eu estava nesse exato momento. E, assim, assistindo aula e no celular, resolvendo as coisas que precisava, porque eu estava coordenando, né? E aí, me mandaram mensagem e falaram assim, Bruna, temos um problema. Nesse momento, filha, eu já fiquei gelada, sabe? Falei, cara, já não assistia mais a aula. Eu já tinha esquecido do que eu tava assistindo. Acabou tudo. Aqui. E aí eu peguei. Então, o moço da padaria falou que não vai poder mais ajudar a gente. Eu falei, como assim? Ele tinha prometido doar não sei quantos pães, mas aconteceu alguma coisa, que eu não lembro certo o que era. Ele não vai conseguir mais ajudar a gente. Eu falei, tá, e onde é que a gente consegue pão? Não sei, eu vou lá na outra padaria. Vou lá numa outra padaria aqui perto. E ver o que a gente consegue. Eu falei, tudo bem. Ele foi numa padaria, não pode doar. Ele foi na outra, não podia doar. As outras eram tudo muito longe. E assim, são jovens, pra andar sozinha também é um pouco complicado. E aí, nesse momento, eu comecei a chorar. Eu tava sozinha em casa. Eu comecei a chorar. Eu falei, o retiro não vai sair. Tipo assim, era o meu maior medo de que desse tudo errado. E porque é aquilo, né? Você tá montando o retiro do zero. Então, assim, meu maior medo era que desse tudo errado. E aí eu chorava. Eu falava, meu Deus, por que isso tá acontecendo? O retiro não vai sair. E aí eu peguei e falei assim, vou falar com ela. E aí eu comecei a falar com Nossa Senhora e rezei uma Ave Maria. E aí nesse momento eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, mãe, você não acredita o que tá acontecendo. E expliquei tudo pra ela. Aí ela, por que você não pede a comunidade, a paróquia, os coordenadores? Pede ajuda, vê o que a gente consegue. E aí na hora de ter uma mensagem pro nosso pároco, pro padre Luiz Fábio, eu nem lembro se ele estava ocupado, assim, se ele estava estudando e tal. E aí eu mandei mensagem pra ele, padre, tô desesperada. Aconteceu isso, a padaria que foi de doar, não vai doar mais, não sei o que, a gente não tem pão pra fazer o retiro. E a gente tinha aumentado o número de inscritos, eu acho que a gente tinha 40 ou 50 inscritos, mais equipe, banda, intercessão, palestrantes que almoçavam com a gente também. Mandei mensagem, eu não sei o que a gente vai fazer. A gente tinha dinheiro em caixa pra comprar, mas não tinha tanto dinheiro em caixa para comprar o número de pão que seria necessário, e se faltasse alguma outra coisa no dia... se comprasse o pão, não ia ter mais nada. Ia gastar o dinheiro todo em caixa. A gente tinha doação de, sei lá, queijo, presunto, mas assim, sempre falta um frango, sempre falta comprar alguma coisa. Em cima da hora, você sempre precisa de alguma coisa no retiro. Então, assim, o meu medo era, como é que eu vou comprar o pão na quantidade que precisa? Como é que eu vou comprar o que falta? Como é que eu vou ter dinheiro para emergência, para pagar Uber de palestrante se for necessário, para pagar isso? Era a minha preocupação. Porque aquilo, gente, é uma pastoral jovem fazendo retiro. Não tem como você virar pro jovem e falar assim, aqui, dou R$100. Não existe isso, gente. O jovem às vezes nem trabalha, ele precisa dos pais. E aí eu peguei o padre Luiz Fábio na hora me respondeu e falou assim, coloca no grupo dos coordenadores. Vamos ver o que a gente consegue. Assim, o tanto de doação que a gente recebeu, tanto de pão, quanto de dinheiro para comprar pão, em pouquíssimas horas, tipo, isso aconteceu, sei lá, 10 horas da manhã. Era 1h da tarde, a gente já tinha fechado o número de pães. E tipo assim, o pessoal passou dinheiro, mas eu falei, gente, a gente já conseguiu. Tudo bem, não, se vocês precisarem de alguma coisa, eu tomo dinheiro. Padre Luiz Fábio doou, inúmeros coordenadores doaram, todo mundo. Ó, aqui, ó, tem dinheiro aqui. Ó, tô levando não sei quantos pães, tô levando isso e aquilo. No dia de manhã, eu não lembro quem foi, mas falou assim, não, a gente vai atrás de pão também. Eu falei, gente, mas já tem pão suficiente. Não, mas me mandaram ir numa padaria tal, no lugar tal. Eu sei que chegaram aqui com 2 caixas de papelão enorme de pão. Tipo assim, é muito pão. Eu chorei no sábado porque não tinha, depois eu chorei porque tinha, e no domingo eu chorei de novo porque tinha. E eu lembro que no final do retiro, o pão que sobrou, a gente, né, colocou o que tinha, enfim, frango, cachorro-quente, que a gente sempre faz de lanche, e a gente distribuiu para as pessoas que são moradoras de rua. E eu só conseguia pensar que aquilo ali, tipo assim, foi o inimigo tentando fazer com que o retiro não acontecesse.
E, por outro lado, foi o cuidado de Nossa Senhora, a providência, sabe? A gente tá na paróquia da Mãe da Divina Providência. É aqui, Tem que sempre sabe? pedir a ela. E aí eu pedi a ela e na hora tipo, veio, apareceu. Eu falei, cara, é muito Nossa Senhora. Aconteceu isso com a gente na barraca do Jude, do Festa Junina do ano passado. A gente... Normalmente a barraca do Jude fica com um hambúrguer. E cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Cadê o pão? Aí veio a mãe dela. Gente, vamos rezar. A gente tá na Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Vamos rezar. E todo mundo se juntou, rezou. Cara, deu 15 minutos. Veio... Eu não lembro quem veio. Com uma sacola cheio de pão. Cheio de pão. Aqui, gente. De onde tu tirou esse pão? Ah, uma velhinha, uma senhorinha passou aqui e entregou pra gente. Doação. Gente... Meu Deus. Absurdo. É absurdo. O cuidado, né? Pra gente ver o cuidado, que ela tá sempre por perto. Ela não nos deixa faltar nada. A gente tem que crer. Sim. Sempre crer. E recorrer a ela. Que eu acho que é o mais difícil. A gente acha que é muito autossuficiente, que a gente não precisa. Então, a gente tem que se colocar nessa posição de filhos, de tipo, mãe, me ajuda. Mãe, eu preciso. O que a gente deve se policiar também é que a gente também não pode ir a ela só pra pedir também. E agradecer Exato. também, né? Exato. gente tem que E ter essa é a um parte mais bela. Porque ela tá ali no momento de dor, pra dar o colo. Ela tá ali no momento de alegria, quando a gente recebe alguma graça, a gente alcança alguma graça. Mas ela também tá ali esperando que a gente só queira falar assim, mãe, vem te dar um abraço, sabe? Tipo, obrigada por estar aqui. Às vezes Obrigada a gente por não tem. tudo. A gente para pra pensar, tipo assim, o quanto eu tenho pra agradecer? Muita coisa, muita coisa. Eu ouvi isso de um seminarista uma vez, que quando a gente for fazer uma oração, a gente primeiro tem que começar invocando o nome de Deus. Depois a gente tem que começar agradecendo por tudo aquilo que a gente tem hoje. A casa, a família, o ar que a gente respira, a saúde. E Acordar. a gente vai enumerando tudo que a gente já tem. Porque quando a gente chegar no final, que é a hora de pedir, a gente vai perceber que a gente já tem muito, que a gente não precisa de mais nada. E quando a gente começa a fazer esse exercício nas nossas orações, a gente percebe que realmente é assim que funciona. E se a gente faz a mesma coisa com ela, para pra pensar tudo que ela já fez, se eu parar pra pensar tudo que ela já fez na minha vida, é absurdo. Eu não tenho mais nada pra pedir a ela. Sabe? Eu só tenho que agradecer. Muito menos eu, cara. É que eu tenho uma história com ela que é muito longa. Não vai dar pra contar agora, fica pro próximo episódio. Tem que ter episódio só pra isso, né? Não, tem que ter, é sério. Eu tenho um testemunho muito forte. Que eu até achei que fosse palestrar no Fiat. Que o João... Teu irmão me assustou. Teu irmão me assustou. Ele... É um dom da família. A gente gosta de fazer isso. É, eu percebi. O João, eu contei a história pro João. O João ficou me olhando assim, calado. Eu fiquei muito tempo contando história séria. Ele ficou calado, olhando assim pra mim. Mano, você consegue prolongar por uns meia hora, 40 minutos? Eu falei, por que ele? Nada não. E nunca mais falou nada. Ele pensou, né? Relaxa, se ele pensou isso e não foi pra esse ano, tá Aí- pra frente. Eu falei com a tua mãe, eu falei, tio, teu filho me assustou, não sei o quê. Aí ele, é? Aí ela, é? Engraçado. Ele tava precisando de palestrante exatamente para esse assunto, para testemunho com Nossa Senhora. Eu falei, beleza. Interessante. E, Bruna, se você tivesse que assim, dar uma dica pra alguém que tá pensando em se consagrar a Nossa Senhora, mas tem alguma dúvida ainda, tem alguma insegurança, o que você falaria pra essa pessoa agora? Difícil. Porque eu fugi muitas vezes justamente por causa das dúvidas e da insegurança. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é confiar. Porque é aquilo. Jesus na cruz fez o esforço, ele em meia morte, com todos os nossos pecados, ele fez o esforço de nos dar ela como mãe. Porque ele sabia que seria um bem enorme pra gente. Então a gente tem que confiar. Se ela nos chama pra isso, se ela nos quer por perto desse modo, então a gente não tem que ter medo, não tem que estar inseguro, a gente tem que fechar os olhos e se entregar totalmente a ela, buscar a ela, viver uma vida de oração mais intensa, recorrer a ela em todos os momentos e assim, lê o tratado. Se você não tem certeza ainda, pelo menos começa a ler. Pode ser sem nenhum propósito de se consagrar, mas lê pra conhecer mais sobre ela, estudar mais sobre ela, estar mais próximo. E eu tenho certeza que no final você vai falar, acho que eu vou me consagrar. O tratado e os exercícios são 2 livros separados. Não, dentro do tratado aqui no finalzinho, a gente tem uma parte que tem os exercícios e tem as orações. Deixa eu ver se eu acho aqui certinho onde tá. Porque ele começa, tem uma marcaçãozinha aqui. Aqui, no apêndice. As orações são separadas por semanas. Então a gente tem 12 dias preliminares. E aí tem as orações que a gente tem que fazer. Então vem Espírito Criador. E aí tem em latim e tem em português. Ave Maria Estela.
em latim e português. Aí tem o da primeira semana, Ladainha do Espírito Santo, todos os exercícios da primeira semana, da segunda semana, todos eles em latim e português, pelo menos na minha edição, não sei se todas as edições têm. Tem também do terço os mistérios, quais são os mistérios rezados a cada dia, quais as meditações de cada mistério, como é que a gente deve rezar o terço. E tem a fórmula da consagração também. Tem a coroa de Nossa Senhora, que também é uma prática dos consagrados. E a consagração, a fórmula da consagração também está aqui. Então, eu perguntei isso porque a minha dúvida é... Eu li a parte textual, o texto do livro. Aí eu tenho que... 33 dias antes eu tenho que fazer o exercício está feito. Mas Tudo aqui. Aconteceu alguma coisa. Não consegui, perdi a data que eu queria me consagrar. Eu tenho que ler o livro de novo ou só fazer os exercícios? Então, minha recomendação. Se eu não me engano, não tem nada dizendo... São Luís não diz nada exatamente sobre isso, sabe? Tipo, perdi o dia do exercício, vou começar do zero, leio tudo de novo. Minha recomendação é que, se você ainda está muito fresco... Tudo que você leu, se você ainda lembra de tudo, você não precisa ler do zero. Mas você, se for possível ler de novo, se dá tempo, lê de novo. Porque nunca é perda, sabe? É sempre ganho. Você sempre vai ler e vai descobrir uma coisa nova. E às vezes você pode ler uma coisa que você já tinha lido, mas percebeu o motivo. Então tipo, deixei passar isso aqui agora, li de novo. Sempre você vai descobrir coisas novas. Então, assim, dá tempo, consigo, não tá tão fresco, vou ler de novo. Lê de novo e vai fazendo os exercícios. Exatamente. Não lembro daquele conteúdo. Lê de novo e vai fazendo os exercícios aos poucos, nos dias. Não é muita coisa. É assim, 15 minutos menos do nosso dia que a gente tira pra ela. Então, assim, dá pra fazer, sabe? Também não precisa ler tudo de uma vez. Não precisa ler tudo de uma vez. Você vai lendo aos poucos, ao longo dos meses, ao longo do ano. Tem um ano inteiro pra ler, sabe? É tranquilo, não é... Tem uma turma aqui da Divina, não tem? A gente tinha a Pastoral dos Consagrados aqui na paróquia. Que, se eu não me engano, se reunia... Abriam turmas uma vez por ano para fazer todo o estudo do tratado e o processo de consagração. E aí a consagração era num dia específico. Mas eu não lembro se era todo mundo junto, né? Era todo mundo junto e fazia essa consagração. Partilha? Era uma partilha. Acho que lia um capítulo ou algo assim. E aí sentava todo mundo junto para discutir. Tinha um consagrado já naquele grupo. Tinha um diretor espiritual para guiar esse caminho até o dia da consagração, que era um dia fechado para todo mundo. E não tem mais essa pastoral, mas eu acho que é super possível. Se você acha que sozinho você não consegue, junte seus amigos, sabe? Vou juntar com os amigos aqui, vamos ler o tratado junto, vamos estudar mais sobre, vamos partilhar o que a gente entendeu, porque às vezes o que eu entendi de um jeito você entendeu de outro, mas assim, nossas visões se complementam. Exato, e aí a gente se torna cada vez mais completo. Pô, a novena de Natal foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente ia se reunindo na casa do pessoal do Jude e tinha partilha, tinha um lanche, que é bom. Lanche sempre bom. Mas tinha partilha. Online, né? Eu entendi assim, ela entendeu desse jeito e a gente complementa o pensamento um do outro, então é a melhor coisa que Ser presencial é muito melhor, porque online às vezes dá uma coisa que atrapalha, mas você vendo a pessoa assim, te acrescenta muito. E aquilo, quebra um pouco da timidez, né? Porque você conhece todo mundo, ou então pelo menos já viu, então você consegue falar, olha, eu acho que eu não entendi muito bem, mas eu entendi isso. E é muito engraçado quando as pessoas viram e falam assim, eu acho que eu não entendi muito bem, mas eu entendi isso. E aí você olha e fala, meu Deus, eu não tinha entendido isso. Mas, nossa, isso completa perfeitamente com o que eu pensei. Como é que eu não pensei nisso? Exato. Então, assim, quando eu paro pra falar sobre Nossa Senhora com outras pessoas, geralmente é assim que funciona. Porque isso. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas é isso. Eu falo, nossa, é verdade. Qualquer assunto que você para pra conversar com outras pessoas é assim. Então, assim, não consigo sozinho, não tenho tempo, é difícil. Junto os seus amigos, os mais próximos, entendeu? É até uma forma da gente estar em comunidade, estar em igreja, entendeu? E se aproximar dela. Exato. Então, Bruna, quero te agradecer por esse papo, viu? Não morreu. Ainda não. Foi bom? Gostou? Gostei. Gostou? Muito obrigada pelo convite, meninos. É sempre muito especial falar de Nossa Senhora. Apesar de ser uma baita responsabilidade e de eu estar cheia de medo. Muito obrigada. Pô, pela primeira vez tá bom, né? Tu sabe que vai vir mais vezes, né? Convidada melhor não tinha, eu tenho certeza disso. Deus sabe também de todas as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado também. É isso. Compartilhe esse vídeo. Mande pra alguma pessoa que tem alguma dúvida sobre Nossa Senhora, sobre consagração. Ou pra você mesmo que tenha alguma dúvida. Exatamente. Espero que esse assunto possa ter clareado sua mente. Gostaria muito que você compartilhasse, botasse no grupo que você tem. Eu sei que você quer se consagrar. Escuta esse podcast. Obrigado, Bruna, mais uma vez. Muito obrigado por aceitar o convite. Tchau.
Tchau, tchau, gente. É isso, rapaziada. Valeu. Tchau.